Onde a gente escuta Deus, essas bênçãos, esse testemunho, na qual o Senhor Jesus ele fez e ele vai continuar fazendo, porque o nosso Deus ele é maravilhoso, amém? Livro de São João, capítulo 14, amém? Vamos ver o que Deus vai falar com nós aqui, através dessa palavra, aleluia. Creio que nessa noite aqui nós vamos sair daqui, irmãos, todos cheios do Espírito Santo de Deus, amém? Aleluia, porque o Senhor é maravilhoso nas nossas vidas, amém? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muita morada, se não fosse assim, eu não teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for, vou preparar lugar, virei outra vez. Levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, esteja vos também. Mesmo vos sabei para onde vou, conhecer o caminho. E disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais, como podemos saber o caminho? E disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesses, a mim também conhecereis o Pai, o meu Pai. E já desde agora o conheceis, e o tendes visto. Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos, ó Pai, que nos basta. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido? Filipe, quem me vê a mim, vê o Pai. E como diz tu, mostra-nos, ó Pai. Amém? Vamos sentar. Glória a Deus. Irmãos, aqui uma palavra assim, na qual o Senhor colocou, nesta noite. Creio que o Senhor, irmão, Ele conhece a minha vida, Ele conhece a tua vida, Ele conhece a cada um que entrou aqui nesta noite, E já foi falado aqui de várias formas, sobre bênçãos, maravilhas, na qual o Senhor tem feito, e o Senhor continua fazendo. Aleluia. E às vezes, irmão, a gente começa a observar, tem bênçãos na qual alguém conta, algumas pessoas contam, e alguém olha e fala assim, mas e a minha? Cadê que agora que chegou? Aleluia. Eu vou pela palavra, Eu falar para trazer a palavra, eu falei, Senhor, não vai ser eu, vai ser o Senhor. Aleluia. O Senhor Jesus, essa noite, Ele fala assim, eu estou contigo há tanto tempo que você não percebe que eu estou te ouvindo, Glória a Deus. Eu estou do teu lado há todo tempo, e muitas vezes você fala, Senhor, eu não estou te vendo. Eu falo, parece que eu não estou sendo atendido, Mas o Senhor fala assim, eu estou do teu lado, eu estou contigo. Glória a Deus. É só você crer, é só você confiar. Aleluia. Eu estou contigo, porque na hora certa eu vou entrar, eu vou fazer, eu vou trabalhar, Aleluia. Nós olhando aqui, irmão, Tomé, naquele momento ele disse, Senhor, não sabemos para onde vai, como podemos saber o caminho? Aleluia. Ele fez uma pergunta. Glória a Jesus. Ele estava conversando com quem? Com o próprio Jesus. Aleluia. Com o próprio Pai. Ele falou, se você vê a mim, meu Pai. Glória a Deus. Aleluia. E muitas das vezes, irmão, nós nos preocupamos com algumas coisas que quer nos atrapalhar. Muitas vezes se preocupamos com algumas coisas que quer atrapalhar, quer tirar você da fiação, tirar você da presença do Senhor. Eu acredito que eu já pedi tanto tempo. Mas o Senhor fala assim nessa noite, que o Senhor está com você.
Ele conhece, Ele sabe a sua necessidade. E o Senhor, irmão, Ele é uma coisa tão interessante, irmão, na nossa vida, que Deus, Ele não faz, irmão, aquilo que nós podemos fazer. Como foi falado aqui. O Senhor, Ele só faz aquilo a qual nós não podemos fazer. Aleluia. Aí Ele age. Glória a Jesus. Aí Ele entra com a providência. Senhor, olha, estou passando por um problema, por um processo. E esse processo, Senhor, não tem como. Aí o Senhor fala assim, olha, agora sim, agora eu vou entrar, porque você falou que não tem como. Quando você fala não tem como, não tem jeito, aí Ele aparece e entra. Glória a Jesus. Aí Ele faz. Glória a Deus. Aleluia. Se você crê, irmão, Jesus, Ele fala bem claro, se você crê, você vai fazer obras, não igual Jesus fez, mas bem maior do que Ele fez. Mas aqui para baixo vai falar um pouquinho. E muitas das vezes nós duvidamos, nós oramos, e muitas vezes na oração você não está crendo que você vai receber. Glória a Deus. Aleluia. Mas nós sabemos que tem um tempo certo. Porque a palavra do Senhor fala para todas as coisas ao tempo determinado. E não adianta nós querer apressar, irmão, querer encostar Deus na parede também, porque Deus não vai aceitar também. Porque as coisas do Senhor, irmão, ela não é assim de qualquer maneira. Não! O Senhor, Ele trabalha, irmão, bem organizado. As coisas de Deus é organizado. Não é bagunçado. Muitas vezes nós queremos até falar assim, ó, se Deus não quiser, então para mim nada feito. Só que aí, irmão, Deus vai continuar sendo o mesmo. E você vai continuar sem a bênção. Por quê? Porque você não acreditou que Deus vai fazer. Oh, Espírito Santo. Glória a Jesus. Aleluia. Às vezes nós olhamos para a igreja e falamos, Senhor, a igreja está pouca gente. Mas você não sabe o tanto que Deus já entrou, já fez entrar aqui. Quantos pastores já saíram daqui? Oh, aleluia, Deus. Quantos pastores estão pastoreando que saiu da Renovo ou saiu de outra igreja? E muitas vezes o inimigo quer entristecer, quer colocar no coração, olha, a igreja não vai, olha, a igreja não vai. Jesus manda dizer, vai porque eu estou mexendo. Glória a Jesus. Através de um e de outro, irmão, muitas almas estão se convertendo. Aleluia, através da minha oração, através da tua oração. E não pense que você é uma pessoa pequenininha perante Deus, que não. Que você é uma pessoa preciosa perante o Senhor. Aleluia. Não turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também. Diz o Senhor Jesus hoje. Se você crer, irmãos, as obras do Senhor, ela vai caminhando de lado, juntamente com você. Mas para isso você tem que crer, você tem que confiar, você tem que acreditar. Aleluia. Mesmo que não está acontecendo, você fala, está. Jesus está fazendo. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Não, irmão, mas eu não posso falar isso. Pode falar sim. Porque o que você serve, Ele pode todas as coisas. Você já viu a pessoa falar, não, irmão, você não pode ficar falando as coisas dela. Pode sim, irmão. O Deus que eu sirvo, Ele é maior. Ele é poderoso. O meu Deus, Ele tem o poder de agir, tem o poder de fazer. Aleluia, Deus. Ele pode não fazer hoje, mas Ele pode fazer amanhã. Porque o tempo é dele. Glória a Jesus. O tempo é dele, irmão. Aleluia. Muitas das vezes o Senhor, irmão, Ele trabalha de uma maneira que muitas vezes nós queremos até ficar um pouco meio, mas o agir de Deus não é o nosso agir. O agir de Deus, irmão, quando Ele quer fazer, Ele faz bem feito. Ele vai lá, Ele prepara a terra, Ele mexe, Ele trabalha. Para quando a obra ser concretizada, ela ter fruto. É assim que Deus Ele faz. Aleluia. Muitas vezes, irmãos, aleluia, nós queremos dizer, não, eu vou orar hoje e vai acontecer, né? Se não acontecer hoje, olha,
O negócio vai ficar pequeno. Glória a Deus. Não, irmão. Aleluia. Glória. De repente você vai orar. E Deus só vai te dar um recado. Falou assim, ó. Aleluia. Espere um pouquinho mais. É? Aguarda. Confia. É assim que Deus ele faz, irmãos. Ah, mas parece que Deus não está fazendo nada, irmão. Deus não está fazendo nada. Se Deus não estivesse fazendo nada, nós não estávamos aqui hoje. É verdade, Deus. Se Deus não estivesse agindo, nós não estávamos aqui hoje. Aleluia. Aleluia. Deus está agindo na minha vida, está agindo na tua vida nessa noite. Glória a Deus. Uma certa vez Louvado é o teu nome, Pai. o Senhor me deu uma revelação. Eu já contei aqui. E eu falei, eu não vou falar não, Senhor. Eu não vou falar não, porque aquela pessoa na qual o Senhor me passou aquela revelação, eu percebi que ele estava um pouco distanciado dos caminhos do Senhor. E o irmão sabe que você vai, né? Aí no próprio na revelação, no sonho que Deus me passou, o Senhor falou assim para mim assim, olha, ele não vai aceitar, mas você vai ter que falar. Eu falei, misericórdia. E eu fiquei com aquele negócio, né? E eu falei, vou ter que falar. Se eu não falar, eu vou sofrer. Porque, irmão, se Deus te escolheu, te chamou, você é um escolhido de Deus, se você não fizer, pode saber que você vai pagar preço. Paga preço, irmão, fala a verdade, paga preço, você serve de Deus. Ou você serve a Deus ou não, serve a Deus. Aleluia. Aleluia, por quê? Porque cada um tem o seu chamado, o Senhor escolheu, quem o Senhor escolheu, seja levita, seja pregador, seja como for, tem que fazer. Glória. Aleluia, Louvado tem que ser feito. E eu cheguei, irmão, cheguei até que era abençoado, né? Era um ex-patrão meu, e eu falei com ele, contei a revelação, falei, meu Deus, eu contando já sabendo que ele ia. É difícil, né? Falei, meu Deus, então pra que eu vou contar? Aí Deus falou, mas eu mandei, eu te mostrei. Se eu me mostrava, irmão, eu estava, olha só, nem pode, né? Nem pode, mas eu não estava dormindo, eu trabalhava à noite, eu não estava dormindo. Mas o Senhor me mostrou, irmão, como se eu estivesse descansando embaixo da mesa. A mesa da padaria é uma mesa muito grandona, sabe? Muito grande, comprida. Que faz o pão, né? Que põe as massas em cima, mas eu estava dormindo embaixo, não estava dormindo em cima da mesa, não. E no sonho, tá? Bem entendido, não estava dormindo, não. Isso foi sonho. Eu em casa, Deus me passou que eu estava embaixo da mesa lá, e do nada eu via um vento muito forte. E quando eu olhei para aquele vento, o Senhor falou para mim assim, olha, esse vento não é meu. Aí eu falei, Senhor, quem é esse vento? O Senhor falou assim, olha, levanta rápido, levanta rápido. Aí eu levantei, despertei, ele falou, agora coloca as mãos. Tinha uma porta, como se essa porta aí, ó. Só que ela é uma porta que vai e vem. Você não sabe, né? Que você entra e ela vai para lá, aí quando você sai ela fecha. Quando você volta para cá também, ela vai e fecha. O Senhor falou, coloca as mãos sobre essa porta. A porta estava aberta. A porta abriu com o vento. O Senhor coloca as duas mãos. E eu coloquei as duas mãos. O Senhor falou, repreenda o vento. Aleluia. E eu comecei a colocar as mãos e repreender o vento. Não deixe esse vento entrar aqui dentro. Deus falou para mim. E eu contando para ele, para o meu patrão. Eu falei, Senhor, mas o vento está descendo para dentro da padaria. Isso eu estava, irmão, na indústria. Porque tinha padaria e tinha indústria de pão. A indústria de pão, irmão, ele tinha fazia muita entrega. Eram muitas firmas. Nós fazia a média mais ou menos de 25 mil pãozinhos lá. E o Senhor mandou colocar as mãos, eu coloquei. E eu vi, irmão, passando no vento. Eu vi passando geladeira. Eu vi passando as coisas de dentro da padaria. Aquele rebuliço. Eu falei, Senhor, mas está levando tudo. Ele falou, lá vai levar tudo. Lá vai levar tudo. Mas continua com as mãos para cima. Aqui,
porque quero eu livrar este lugar aqui, aonde eu estava. Glória a Deus. Olha só como é que Deus faz, irmãos. O Deus que nós servimos, Ele é um Deus na qual Ele trabalha Glória. sobre a minha vida e a tua vida. E eu falei, você está entendendo o que Deus mandou eu falar com você? Irmãos, eu contando para ele aqui, ele não estava na indústria aqui, ele estava mais para baixo, dentro da padaria. A padaria era dele também. A padaria também era dele. Eu falei, você está entendendo o que Deus mostrou para mim? Ele falou, estou entendendo. Eu falei, ó, Deus mandou eu falar para você assim, que eu não sei o que está acontecendo na sua vida. Deus mandou falar para ele desse jeito. Deus vai falar para ele assim, ó, essa parte aqui ela vai, se você não se consertar. Aleluia. Se você se consertar, ainda Deus vai dar um livramento. Não é fácil não. Não é fácil. Eu não sabia de nada que estava acontecendo com ele. Nada. Eu só sabia que ele estava meio, falava, ô irmão, paz, tal. Você percebe aquele, né? E as conversas são conversas diferentes. Eu não sei por que Jesus está mandando eu falar aqui nesta noite. E eu contei ali para ele. Depois eu fui chamado no escritório. Aí ele me chamou no escritório e falou, irmão, olha, meu irmão falou lá, eu acredito em revelação, acredito nisso, acredito naquilo e tal. Eu falei, mas você acredita que Deus ele pode dar para você esse livramento? Aleluia. Irmãos, o Senhor Jesus ele fala bem claro aqui, ó, eu sou o caminho, a verdade é a vida. Ele é a vida. Irmão, Jesus ele conhece, irmão, todos os nossos passos. Glória. Aleluia. Glória a Jesus. Os irmãos vão entender, irmão. Aleluia. E eu falei, Senhor, por que o Senhor protegeu essa parte para cá? O Senhor falou, eu não vou destruir essa parte. Eu falei, tá bom. Porque quando eu entrei lá, irmão, Deus falou assim comigo assim, olha, sou eu que estou te colocando aqui, e você só sai daqui quando eu te tirar daqui. Nenhum homem te tira daqui, só eu. Aleluia. Os irmãos estão entendendo, irmão, o mistério de Deus? Aquilo que Deus falar com você, que Deus vai fazer, Ele faz. Se Deus te prometeu, irmão, pode dar, ainda pode até demorar um pouco, mas vai cumprir na sua vida. Porque o nosso Deus, Ele não muda, não. Glória. Aleluia. Glória a Jesus. Aí a lágrima desceu. Eu falei, se arrepende, meu amigo. Jesus está falando com você. Glória a Deus. Ele está falando porque Ele te ama, rapaz. Ô, irmão. Deus abençoe. Amém. O que Jesus mandou falar, eu falei. Eu não tinha mais nada que falar para ele. Eu não podia falar assim, não, Jesus, ó, eu vou orar agora para Jesus retornar e falar com você. Eu falei, não posso, né? Eu não posso. Ele está nas mãos de Deus. E aí falei para o Senhor, Senhor, e agora? O Senhor pode descansa. Sabe? Aí eu ainda fiquei preocupado uns dias, né? Me preocupei, porque, irmão, eu trabalhava lá, né? Você trabalha na empresa e você vê as coisas. Você começa, nos olhos espirituais, irmão, você começa a enxergar, você começa a ver o inimigo preparando as coisas. Irmãos, e eu via o saqueador chegando e fazendo. O outro vinha e pegava. O outro vinha e olhava e falava, meu Deus, o homem não está vendo nada. O sangue de Jesus tem poder, socorro. Não coloca as suas mãos. Falei, tá bom, Deus. Seja feita a tua vontade. Né, irmãos? E lá você trabalhava família. Você trabalhava família.
Assim, mas era a família que tomava conta das coisas financeiras mais, né? Mas tudo bem. Só para vocês, os irmãos entenderem que Deus, Ele trabalha conforme Ele quer, não é como nós queremos. Eu, pela minha vontade, meu coração doía, eu queria ver Ele prosperando mais. Eu não queria ver Ele cair, voltando. Eu queria ver Ele crescendo mais, né? E tanto era que eu pegava o carro ali, eu pegava, eu enchia de pão e saía contente, glorificando a Deus, sabe, irmão? De noite, 1 hora, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, e eu, glória a Deus, aleluia, chegava nas firmas, sabe? E saía, eu falei, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, né? Aí o Senhor falou assim, aconteceu alguma coisa aqui? Eu falei, não. Então, eu estou nesse negócio. Aleluia. E eu gostava, eu descia no escritório e orava com ele, orava. E Jesus conosco. Aleluia. Deus. Sabe, irmão, não pedindo para, quando o Abraão foi buscar, antes de buscar lá Ló, né? Ele falou, Senhor, mas lá se tiver, né? Tá, e aí, Senhor? Mas eu sabia que Deus, sabe? Mas eu ficava, Senhor, né? Quando foi daqui a pouco, irmão? Ele mesmo me deu a notícia. Irmão Geraldo, eu perdi a padaria. Glória a Jesus. Eu perdi a padaria. Falei, sério, rapaz, eu não aguento mais. Os credores vieram, chegaram. Quando eu fui somar, quando eu fui ver os valores que entrou, não sei o que aconteceu. Não deu. Eu perdi. Eu tenho que passar para o meu irmão. E eu passei para ele tocar padaria, porque dinheiro mesmo não tem. Eu falei, Deus, aleluia. Aí eu falei assim, Jesus, ó, deixa eu falar dessa, deixa eu só trabalhando aqui, sabe? Irmãos, quando você Glória, serve ao Senhor, aleluia. Eu estou contando aqui hoje, irmão, porque tem alguém aqui que está precisando ouvir isso, e Deus te chamou você, e te chamou para você fazer a obra. Deus não chamou você para você ficar parado. Deus chamou você que quando Ele mostrar, você tem que falar. Você tem que levantar. Aleluia. Glória. E muitas vezes nós queremos ficar quieto, irmão. Deus está falando, mas é uma coisinha. Não, irmão, se Deus falou, vai lá, avisa. Aleluia. Tem que avisar. Tem que falar. Glória. Você já viu aqueles irmãos que às vezes falam assim, nossa, irmão, aconteceu aquele negócio com o Geraldo, nossa, eu já sabia. Deus passou para mim e eu não quis ir lá para ele, né? Não falei? Não é verdade? Aí, irmão, pera um pouquinho. Você vai sofrer. Se Deus está mandando falar, você vai lá e fala. Glória. Se é uma coisa reservada, chama ele do canto. Fala, irmão, vem cá. Preciso conversar particular com o irmão. O que está acontecendo aí e tal. Mas Deus mandou falar para você assim, rapaz. Porque Deus está querendo, sabe, tá aí mostrando dessa maneira. Sabe por que Deus faz isso, irmão? Porque Ele te ama. Glória. Porque Ele me ama, Ele ama você. Glória a Jesus. Passou. Ele entregou. A hora que Ele entregou, passou meses. Aí lá vem de novo. Deus me pegou de novo. Jesus, e agora? Outra revelação. Aí eu ficava agoniado. E eu trabalhando, eu falava, meu Deus, eu não vou falar para o Senhor. Agora, irmão, o negócio estava pegando mais apertado. Falei, abençoado, Deus mostrou outra revelação. E o Senhor mandou eu falar com você, e eu falei com você na revelação. Deus falou comigo e eu estava chorando para entregar essa revelação para você, rapaz. Você é teimoso. Até quando? Você vai perder tudo. Ele falou, o que Deus passou? Deus me mostrou assim, rapaz. Você estava sentado aqui e chegava a sua filhinha. Na época o menino dele era pequeno. E ela sentava no seu colo. E você passava a mão na cabeça dela e falava, filha, o papai está perdendo tudo. E Deus falou para mim assim, olha, fala para ele que ainda não está perdido. Aleluia, Deus. Diga para ele que ainda não está perdido. Glória.
e de repente chegava a sua esposa e ela falava assim para você assim: levanta, levanta, e você fala: não tenho força mais. Ela falava: o irmão está falando com você, o irmão Geraldo, Deus está usando ele. Glória a Deus. Mas as forças dele, irmão, já não estavam aumentando mais. Aleluia. E eu falei para ele, olha, acredito eu que essa é a última vez que Deus vai usar a mim para falar com você. Não sei o que Deus vai fazer, mas chega logo aos pés do Senhor, pede perdão, fala com Ele. Irmão, ele era um homem usado por Deus. Ele era um homem que Deus usava, sabe? Mesmo daquele jeito dele assim, mas Deus usava ele. Ele era um homem abençoado. E aconteceu que, do jeito que Deus falou, Deus me tirou de lá. Não foi ninguém que tirou, quem tirou foi Deus, né? Como os irmãos já sabem, já contei, né? Deus me tirou de lá. O nosso Deus, irmãos, que nós servimos, Ele não muda. Ele é o mesmo. Quando Jesus ele fala, nós temos que dar ouvido. Talvez a igreja deve estar preocupada aqui, irmão, o que está acontecendo? Eu quero dizer a verdade também, nem eu sei, mas Jesus sabe. Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Não sei o que está acontecendo, mas Deus está falando. É coisa simples, irmão. Se Deus tivesse me passado alguma coisa, eu já tinha falado, mas Deus não me passou. Deus mandou somente eu entrar nessa palavra. Eu falei: Senhor, mas o que está acontecendo? O Senhor falou: só fala aquilo que eu te mandar falar. Glória a Jesus. O Senhor me tirou dali, né? Na época, quando eu saí, irmão, ainda estava trabalhando a todo vapor. Estava trabalhando a todo vapor lá. E só que, como eu falei para os irmãos, ele, na verdade, ele tentou me mandar embora. Ele tentou me mandar embora. O inimigo se levantou de uma tal forma lá dentro, porque assim, irmão, quando você está em espírito, você percebe o que é de Deus e o que não é de Deus. Aquilo que é de Deus, você já, quando é do inimigo, você fala assim: opa, eu não aceito. Pode repreender, irmão. Pode repreender, pode pisar mesmo. Fala: ó, eu não aceito não, em nome de Jesus. Aqui não. Aqui não. Aleluia. E nesse dia eu saí de férias, como eu falei. Saí de férias. Quando eu voltei, antes dele me mandar embora, quando eu voltei, o inimigo tinha armado uma cilada para mim. Para me sair como ladrão. Como dentro da firma. Só que o meu Deus, o nosso Deus, Ele não deixa nós enganar. Falei: como é que é? Tá bom, tudo bem, nunca fiz isso, né? Mas o nosso Deus, Ele é maravilhoso. Falei: não. Aí vi na época, falei, conversei com meu pai, o pai era bom, né? Estava com a saúde boa, perfeito. E eu ali chorei muito, irmão. Falei: Senhor, foi o Senhor que colocou lá. O Senhor falou que o Senhor queria me tirar de lá. Agora para mim sair desse jeito, né? Eu não aceito, Deus. Eu não aceito. O Senhor falou assim: acalma. Aleluia. Acalma. Aquieta-te. Tudo tem o meu tempo. É tudo sobre o tempo. Ele tinha falado para mim assim: ó, vai lá, procura os seus direitos. Procura os seus direitos. E eu fui procurar o direito, tudo, voltei lá, falei: ó, tá aqui meus direitos, né? Eu, na época, eu trabalhava de padeiro, né? E eu tinha sindicato, pagava o sindicato, aquela coisa toda. Fizeram as contas lá certinho, trouxe lá, entreguei para ele. Disse: não, quando eu cheguei lá, ele estava lá, ele pegou e falou assim: não, antes de nós conversar, eu quero que você entre no escritório para nós conversar. Falei: ué, né? O que aconteceu? Aí Deus falou assim: só obedece. Nós temos que obedecer, irmão. Você tem que saber entrar e saber sair. Não é negócio de falar muito, não, né? Porque muitas vezes quer falar demais e Deus não aceita isso.
E eu entrei lá. E a mãe dele falou assim: cuidado com o irmão Geraldo, porque esse irmão Geraldo é bravo. Eu falei: meu Jesus, tem misericórdia. Ele vai te bater. Eu falei: Senhor, né? Nunca, irmão, né? Nunca, nem pensar. Aí entrei lá, ele chegou lá dentro e falou assim: irmão, eu quero te pedir perdão. Aleluia. Falei: ué, o que aconteceu? Eu quero te pedir perdão. Eu corri de todas as formas. Eu não dormi. Ele ficou igual o rei, né? Que jogou Daniel lá na cova dos leões. Ele falou assim: eu não dormi. Deus não deixou eu dormir. Tem umas 2 noites que eu não durmo. Aleluia. E eu acordo e eu fico lá e vou falar com a minha mulher. E minha mãe vai falar: você é culpado. A esposa dele falava: você é o culpado. Mas por quê? Você mandou um homem de Deus embora e deixou um homem das trevas lá tomando conta das suas coisas. Aleluia. E ele contando para mim dessa forma. Aí eu falei: você não está entendendo? Você me mandou embora, eu só estou vindo aqui para receber os meus direitos. Ele falou: mas acontece que eu não posso te mandar embora. Eu não posso. Eu sei disso. Eu falei para você que você não podia mandar embora. No dia que você mandou, falei: você está mandando, mas o meu Deus falou que você não pode mandar embora. Aleluia. É desafio, não é? Ele quase me bateu. Só que Deus não ia deixar, né, irmão? Ele é baixinho, assim. Baixinho, mas ele vem para cima. Eu falei: para em nome de Jesus. Em nome de Jesus, você para ele. Aí ele me abraçou: você me perdoa. Volta em nome de Jesus. Volta para o seu setor, venha trabalhar. Falei: oxe, eu tenho que voltar, eu tenho que obedecer ao Senhor. Mas não é você não, o Senhor Deus. Só saí de lá quando Deus me tirou, irmão. Aleluia. Deus que me tirou de lá. Né? Eu tive um problema de saúde e o Senhor me aposentou. Aleluia. E eu saí. E depois que eu saí, algumas vezes eu voltei lá. Passado o tempo, né? Fui passando e tal. Hoje, irmão, ele não tem mais nada. Ele não deu crédito, né? Ele não deu crédito. Porque Deus ele vai avisando. Ele vai avisando. Eu não fiquei contente. Não. Fala a verdade, eu fiquei triste. Mas o Senhor falou assim: filho, a sua parte você fez. Então, assim, irmãos, aquilo que Deus mandar você fazer, faça. Seja uma coisa de bênção, ou seja uma coisa que talvez vai dar um problema, irmãos, faça. Deixa Deus te usar. Aleluia, deixa Deus fazer. Não fique com o coração turbado, sabe? Ai, mas será que é Deus? Será que... Será não, irmão, não tem outro será. Deus, ele faz. Glória. Aleluia. Tem muitos cristãos, irmão, morrendo por não querer mais fazer a vontade do Senhor mais. Então hoje, Oh, aleluia. Deus me desperta e te desperta nessa noite. Porque Jesus, ele está aqui nessa noite. Eu ia pregar diferente aqui, mas o Senhor falou assim: olha, tem algo aqui nessa noite que precisa ser consertado. E eu disse: Deus, de que maneira? E o Senhor falou que foi desta maneira. Então pega, irmão, aquilo que servir para você, você pega nesta noite. Coloque em prática. Amém? Coloque em prática. Porque muitas das vezes, irmão, uma coisa simples, que você não quis falar, Deus usa outra pessoa. Usa o pastor José, usa a pastora Isabel, que são um homem de Deus que está lá em cima, e você é o quê? Aleluia. Jesus está cobrando ainda nessa noite. Glória a Jesus. Eu não sei com quem será. Eu não sei. Porque Deus não revelou. Mas Deus está falando nessa noite, irmão. Muitas das vezes, a hora passou. É por causa disso. Por causa da nossa desobediência. Aí Deus, ele pega e faz dessa maneira.
Amém? Não deixa de fazer. Se Deus te mostrar, irmão, pode ser. Para mim não tem problema. Seja o que for, Deus mostrou, pode vir falar. Pode vir, se é para me consertar. Oxe, agora, estou precisando ter ser curado também. Tem alguma coisa que Deus passou aí, ó, chama de canto ali, fala, pastor geral. Deus falou que é para você, olha, tá. Falei, mas rapaz, por que você não falou logo? Eu estou sofrendo faz tempo, né? Não é verdade? Aleluia. Amém, irmãos? Então, que Deus abençoe a igreja e continue abençoando mais e mais. Glória a Jesus. Uma salva de palmas para o Senhor. Amém? Aleluia.